E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desconstruir um negócio fascinante: como simular e validar aquelas migrações de sistemas legados de altíssimo risco, sabe? E o melhor, com total segurança, antes mesmo de você encostar em uma única linha de código real. Quem trabalha com arquiteturas de software gigantescas sabe que, em cenários de alta incerteza, o maior perigo nem é o código em si, mas sim se as nossas premissas estruturais fazem algum sentido. É exatamente essa modelagem da incerteza em larga escala que a gente vai explorar agora. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pelo gêmeo digital arquitetural, ver as hipóteses visuais no Fork Tree, entender como separar fatos de suposições da IA, falar de validação e regras de segurança, propagação de calor e fechar com auditoria de estado constante. Basicamente, a jornada completa de uma decisão crítica, da visão inicial até a auditoria rigorosa. Vamos lá? Então, começando pelo número 1, o gêmeo digital arquitetural. Para a gente sacar o verdadeiro poder desse sistema, precisamos primeiro entender os alicerces, ou seja, como a gente mapeia o que é só teoria lá no navegador porque é fato concreto no banco de dados. Saca só o contraste incrível que essa visão C4 traz para a gente. De um lado, a gente tem o container do front-end rodando um DuckDB Wasm direto no navegador. É um ambiente totalmente fluido feito para a gente testar e especular à vontade. Do outro lado, isolado, a gente tem o container back-end, o Nexus Coordinator. Ele guarda um grafo T4 pesadão e factual lá no Postgres. Essa é a realidade dura da sua base de código. A mágica toda acontece quando o sistema usa o protocolo MCP para hidratar esse front-end especulativo com os fatos inquestionáveis do back-end. É literalmente juntar o melhor dos dois mundos. Parte 2. Hipóteses visuais no Fork Tree. Vamos colocar a mão na massa e ver como essa separação vira um fluxo de trabalho real na hora de ter ideias. Imagina que você tem o desafio de desacoplar um monolito gigante. Dá até um frio na barriga, né? Lá no Fortree, você pode criar uma nova ramificação, um branch de ideias, e ele herda instantaneamente o estado do seu DuckDB. A partir daí, usando o painel de inferência, você propõe as mudanças e consegue comparar visualmente o impacto de um cenário A contra um cenário B. Por exemplo, microserviços versus o monolito atual. Tudo isso no ambiente local e super seguro, sem quebrar absolutamente nada na produção. Número 3. Fatos contra suposições da IA. A grande sacada aqui é a seguinte: como a gente garante que essas ideias brilhantes do front-end não virem pura fantasia e se descolhem da realidade do código? É exatamente para isso que serve a ponte epistêmica. Ela é tipo uma âncora. Usando um identificador único, o famoso ABS_ID, o explorador amarra suas suposições locais diretamente aos fatos reais do grafo T4 que moram lá no Nexus. Ou seja, qualquer loucura arquitetural que você desenhar na tela vai estar sempre apontando para a estrutura de engenharia real que ela pretende mudar. O jeito que o sistema trata as informações é genial. Ele usa pesos. Um fato que vem do código real pelo Nexus tem um peso epistêmico de 1.0. É a fundação de concreto imutável. Já a suposição do explorador, a sua hipótese, tem um peso variável. Agora, a especulação da inteligência artificial, essa tem um peso super baixo. É tipo um esboço num guardanapo. Aplicando esses filtros de certeza epistêmica na navegação do grafo, o sistema prioriza totalmente os fatos estruturais duros. Isso corta pela raiz qualquer chance da IA dar aquela alucinada e bagunçar seu design. 4. Validação e regras de segurança. Porque a gente sabe que, hora ou outra, a teoria vai trombar com as restrições do mundo real, certo? Pensa em regras que não podem ser quebradas, como dados sensíveis nunca podem trafegar sem criptografia. O motor de derivação do sistema pega esses predicados de segurança e transforma em lógica pura. Se a sua hipótese no Fork Tree violar qualquer uma dessas regras, o supervisor de IA entra em ação como um verdadeiro segurança de balada. Ele cruza os dados via terminal MCP e cospe alertas estratégicos automáticos direto na sua cara, no meio do grafo. O impacto de uma decisão ruim fica óbvia na hora. Parte 5. Propagação de calor e refatoração. Descobrir onde o sistema vai quebrar quando você tem milhões de linhas de código pede uma simulação bem mais esperta. Eu adoro essa frase. Navegação topológica não é busca, é caminhar na estrutura real do conhecimento, não na sombra dele. Em vez de só ficar caçando palavras, o sistema simula uma propagação de calor através das relações do grafo T4. Conforme você explora as dependências, os componentes vão esquentando. Mapear essa propagação te mostra na hora quais são as zonas críticas, aquelas partes super frágeis que podem simplesmente derreter se você forçá-las demais numa refatoração.
E para dar aquele suporte, a gente tem um agente rodando num loop contínuo de background. Ele fica usando heurísticas para sugerir melhorias o tempo todo. E o mais legal é a colaboração rolando por baixo dos panos. O sistema alterna de forma super dinâmica entre modelos remotos gigantes, tipo o Gemini 2.0, e LLMs menores e locais rodando via WebAssembly, como o Flan T5. Isso significa que você mantém sua privacidade e nunca perde a supervisão da IA, mesmo se a sua internet cair. E, finalmente, número 6, auditoria de estado constante. Afinal, uma simulação não serve de nada se a gente não puder rastrear o que fez e voltar atrás se der ruim. O registro de estado tira proveito do armazenamento OPFS do seu próprio navegador. Ele vai salvando snapshots binários numa linha do tempo. É literalmente uma máquina de viagem no tempo instantânea para qualquer hipótese que você explorou. Fez uma ramificação no fork tree que virou um monstro? Sem problema, você restaura o estado anterior em fração de segundos. Mas a cereja do bolo é a auditoria técnica. A gente não está aqui só desenhando caixinha bonita, não. Você consegue fazer uma exportação SQL completa, pegando todo o DDL e DML daquela sua hipótese visual e transformar num documento de engenharia de intenção super rigoroso. E como a memória especulativa fica separada pela fronteira epistêmica, você pode fazer backup binário do DuckDB para análises offline sem nunca, jamais encostar no seu ambiente factual de produção. O que nos traz de volta àquela grande provocação. Como garantir a resiliência de um sistema antes de escrever a primeira linha de código? Entender como usar um gêmeo digital para aplicar a engenharia de incerteza em larga escala muda completamente o jogo quando a gente fala de modernização de sistemas legados. É uma virada de chave absoluta na maneira de projetar software. Muito obrigado por acompanharem essa exploração de hoje. Espero que tenha virado a cabeça de vocês como virou a minha.